Olá, meu nome é Patrícia Sugi e esse é o Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. Chegou junho, o mês das festas juninas, de Santo Antônio, o mês dos namorados. Então, reunimos aqui alguns relatos em que os corações dos pesquisadores bateram mais forte dentro e fora dos laboratórios. Abrimos esse mês com a história da Bianca, redatora do Ciência Informativa, que já escreveu sobre meditação, alimentação vegana e muito mais. Agora, ela conta pra gente um outro lado da sua vida de pesquisadora e de como quebrar a própria regra acabou trazendo uma surpresa muito boa. Oi pessoal, meu nome é Bianca, eu sou bióloga e pesquisadora de pós-doutorado na Bélgica e eu participo do Ciência Informativa desde 2018. Nesse mês de junho tem o Dia dos Namorados, então eu resolvi contar um pouco da minha história para o quadro Quem Nunca. Essa história começou no início de 2012, quando eu estava começando meu mestrado na Exalc, 10 anos atrás, em Piracicaba, e um novo aluno de graduação chegou para fazer iniciação científica no mesmo laboratório que eu trabalhava. E o meu orientador da época pediu então para que eu ajudasse esse aluno com o projeto dele. Ao longo dos meses, eu fui explicando então como funcionava o laboratório, como fazer os experimentos, como cuidar de plantas, bactérias. Mostrei diferentes técnicas de biologia molecular e também como escrever relatórios sobre os projetos. E o que aconteceu foi que, além de a gente trabalhar junto, a gente almoçava junto no restaurante universitário. Muitas vezes a gente ia junto a eventos da Exalc, churrascos, eventos do laboratório, almoçava nos restaurantes. A gente chegou também a show juntos, bares, e a gente sempre gostava de conversar muito, a gente ria um do outro e uma grande amizade foi se construindo. Depois de cerca então de um ano, esse meu amigo de laboratório me chamou para ir ao cinema e eu fiquei super feliz e fui. Só que eu chamei todo o resto do laboratório junto comigo, pois eu não imaginava que ele poderia ter pensado em ter um outro tipo de relacionamento comigo. E uma das razões é que eu sempre dizia para todo mundo, inclusive para ele, que eu nunca me relacionaria com alguém que trabalhasse no mesmo laboratório que eu. Pois se alguma coisa desse errado, ia ser uma super dor de cabeça depois. Obviamente, eu estava errada em ambos os aspectos, pois esse meu amigo realmente pensou em ter um outro tipo de relação comigo e no final da história eu me relacionei sim com colegas de laboratório. Mas como que isso aconteceu então, né? Mais alguns meses se passaram e a nossa amizade foi crescendo. Eu me lembro, por exemplo, que eu queria ir a um retiro de yoga em São Paulo, só que para isso eu precisava acordar às 5 da manhã e pegar o ônibus sozinha perto da universidade. Esse meu amigo, mesmo morando em outra cidade, conseguiu acordar cedo e ir comigo pegar o ônibus só para eu me sentir mais segura. Mais algumas semanas então foram se passando e enquanto eu almoçava com um amigo meu de outro laboratório, ele comentou comigo: Bianca, você já pensou em namorar com esse seu colega? Eu acho que ele seria um ótimo namorado. Daí a minha ficha foi caindo e eu comecei a perceber no dia a dia que o que eu estava sentindo por ele podia ser outra coisa. Até que finalmente aconteceu da gente sair juntos e depois de uma semana a gente começou a namorar. E eu já estava animada para casar com ele depois de alguns meses. Só que mesmo assim a gente deu tempo ao tempo, a gente foi se conhecendo cada vez mais, cresceu juntos. E mesmo apesar da distância, já que depois de 1 ano e 5 meses de namoro, eu tive que me mudar para a Bélgica para começar o doutorado, a nossa história deu e tem dado certo.
Depois de 6 meses que eu estava aqui na Bélgica, meu então namorado foi estudar na França e a gente conseguia se encontrar pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Em 2016, depois de 3 anos de namoro, a gente noivou e depois de 1 ano, em 2017, nós casamos. E uma coisa legal foi que muitos dos colegas de laboratório que trabalhavam com a gente no início do namoro puderam ir. Bom, durante esses anos a gente passou muitos perrengues juntos, também muitos momentos felizes. A gente sempre tentou ajudar um ao outro nos momentos mais difíceis, tanto sobre assuntos de laboratório e fora do laboratório. A gente conheceu novos lugares e pessoas. E nesse ano agora, de 2022, a gente vai completar 5 anos de casamento e 9 anos juntos. Se tudo correr bem, em novembro desse ano vai nascer o nosso bebê. Bom, essa é a minha história e o meu conselho, então, é que as pessoas criem menos regras para relacionamentos. Vocês imaginam se eu tivesse seguido aquela minha regra de nunca namorar com alguém que trabalhasse comigo? Eu teria deixado de viver um monte de coisa boa. Afinal, quem nunca quebrou a própria regra e acabou tendo uma surpresa boa? Esse foi o nosso 4º episódio do Quem Nunca. Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Se você está chegando aqui agora, não deixe de ouvir os primeiros episódios. Gostou da proposta? Segue a gente no Spotify, assina no Apple Podcast ou se inscreva no Google Podcast para não perder nenhum episódio. Se você quer contar seu caso aqui ou quer indicar alguém que tenha um caso para contar, entre em contato com a gente por e-mail cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!